Professor, tá me ouvindo? Sim. Problema com o microfone. Acessei aqui pelo celular para ele funcionar como meu microfone. Eu já posso Apresentar? apresentação? Pode. Apresentar. Vou apresentar minha. Vou anotar aqui. Seminário, notas dos estudantes. Aqui. Vocês conseguem ver? Tudo Sim. certo? Aham. Só um pouquinho, deixa Bom, eu dar um negócio para mim. tá bom. Zé Elias desistiu, então? Sabe me dizer? Tiago apresentou, Mariana vai apresentar. Guilherme parece que desistiu também, né? Vamos anotar aqui. Mas, vamos lá, Mariana, pode começar. Vou apresentar sobre 5 das doenças do melão. A ordem é cubitária, a família cubitária, gênero Cucumis, gênero família Cucurbitaceae. Bom, a origem do melão é motivo de muita controvérsia, tem várias teorias sobre a origem. Alguns falam que a teoria principal vem da teoria dos centros primários e secundários, onde os países da Índia, África, Arábia, Sul da Ásia, Burma e a China que originaram, né, o melão. Mas algumas outros pesquisadores também falam que a origem principal na África e na Índia, e que depois essa vegetação teria sido migrada para outros países vizinhos. Então, citam também os países Irã, Transcaucásia, Ásia Menor e a Índia. O melão é uma das oleráceas mais populares do mundo. No Brasil, tem o principal foco como a exportação. O maior produtor mundial é a China. A China também é responsável por cerca de 51% da produção mundial e também é o maior consumidor do mundo. A China consome mais da metade da produção mundial. Entre os grandes produtores, a Turquia, Irã, Estados Unidos, Espanha e Índia se destacam em ordem, né, nesse caso. E o caso do Brasil, a gente está na 11ª posição entre os maiores produtores mundiais. No Brasil, a área de produção é de 20 mil hectares, sendo que 90% da produção é nos estados do Rio Grande do Norte e no Ceará. Essa safra de 2021 teve uma queda de 5% na área da safra, devido às chuvas frequentes na região e a pandemia, né, da Covid-19, atrapalhou um pouco o mercado de exportação do fruto. Como eu já disse, o maior foco da produção são as exportações. Atualmente, a maior exportação vai para países europeus, né? Mas o ano de 2020 ficou marcado com a abertura do mercado da China. Então, as exportações tendem a aumentar bastante, não só para o melão, como para as outras frutíferas também, que foi um marco no mercado externo, né, das frutíferas produzidas pelo Brasil.
Aqui eu trouxe o anuário da Revista de Hortifruti do Brasil com esses dados. Também tem marcado no mapa a área do Nordeste, que são os países, os estados produtores, né? Onde os que estão marcados são responsáveis por 90% da produção nacional e o volume exportado é de 1%, vai se manter parcial na próxima safra e as expectativas são que a produção do Brasil consiga atingir em números exportados 1% do consumo da China também. Então, é uma frutífera que tem aí muito marcado para os próximos anos. A tendência é que a produção do Brasil possa duplicar até triplicar nos próximos 5 anos. Aqui, partindo já para o controle químico, né, das doenças, foram encontrados 155 produtos registrados, 27 doenças no total, sendo 18 causadas por fungos, 6 por bactérias, 2 nematóides e um vírus. As principais doenças que eu encontrei foi antracnose, míldio, oídio e podridão amarga. E aqui a tabela das doenças, das 27 doenças, com seus respectivos agentes causais. Mancha aquosa, mancha das folhas, cercosporiose, antracnose, por agentes causais diferentes, né? Que levam o nome de antracnose também. Murcha difusário também é comum. Meloidoginose, que é causada pelo nematóide das galhas, né? Meloidose javanica, entre outras das doenças causadas, né? Aqui a tabela com o agente causal, a doença e os produtos comerciais com os ingredientes ativos. São muitos produtos, então eu também vou passando, mas a maioria a gente pode notar que os produtos são, a maioria deles, com ingrediente ativo de misturas entre os grupos químicos, né? Tem muitos dos produtos têm dois a três grupos químicos em um produto só. Então, aqui para antracnose, dos dois agentes causais, crescimento gomoso ou podridão amarga, que eu vou estar falando um pouquinho mais dessa doença mais à frente. Ela tem bastante produto com ingrediente ativo de triazol, né? Do grupo dos triazóis. Aí tem oídio, murcha difusário e podridão do colo. Com esses agentes causais, a gente não tem produtos registrados. Também para meloidose javânica e a doença de canela preta ou podridão mole, a gente também não tem produtos registrados. Aqui, míldio, tem os produtos comerciais, é a doença que possui mais produtos comerciais registrados. Aí, para Pythium e Rhizoctonia, a gente também não tem produto comercial registrado, possivelmente por não afetar tanto, não ser tão significativa, né, na cultura do meloeiro. Oídio também é uma doença de bastante importância no meloeiro, tem muitos produtos comerciais registrados, entre eles principalmente triazol, estrobilurina e alguns ingredientes inorgânicos também. Para o mosaico da melancia 2, a gente não possui produto comercial também. E aqui eu vou falar um pouquinho do míldio, que é muito comum também em abóbora, pepino e melancia, que são bem parecidas com o meloeiro. Os sintomas são manchas cloróticas angulares, elas são de coloração bronzeada e é comum a gente notar uma fina camada branca, né, e cinza sobre a superfície da folha. Na parte adaxial da folha, a gente pode ver frutificações dos fungos, bem comum na hora da identificação da doença.
Aqui eu coloquei dois produtos, o Alicerce e o Vitene. É um produto de contato, outro sistêmico. O primeiro Alicerce com o ingrediente ativo mancozeb. Aqui tem, né, a dose e o volume de calda indicado. E a época de aplicação é iniciar as primeiras aplicações 2 semanas após a semeadura, ou antes dos primeiros sintomas da doença, que é sempre recomendado de forma preventiva. E o Vitene, que é composto de estrobilurina mais triazol, que é um produto sistêmico, iniciar também as aplicações de forma preventiva e próximo ao florescimento, por volta dos 25 a 30 dias após o plantio, podendo repetir a cada 7 dias, se for necessário, sempre em rotação com fungicidas de diferentes modos de ação. Aí aqui está o print da bula, né, dos dois produtos. E agora falando um pouco do oídio, bem comum também no meloeiro, é uma das principais doenças que afeta. E nas folhas os sintomas são manchas amareladas e a gente nota a massa branca purulenta, né? Que é formada pelos micélios, conidiósforos e conídeos. Posteriormente, a gente consegue visualizar as estruturas de frutificação do fungo, que é característico de pequenos pontos escuros, que são os dois produtos, o Amistar Top e Tiofanil, um de modo de ação sistêmico, que é o Amistar Top, iniciar preventivamente também as aplicações antes do florescimento, replicando a cada 7 dias se necessário, não perfazendo mais que 6 aplicações. E o tiofanil, que é de modo de ação contato mais sistêmico, onde as aplicações devem ser realizadas preventivamente quando as condições climáticas estiverem propícias para a ocorrência das doenças, iniciando no início da frutificação da cultura. O intervalo entre as aplicações é de 7 a 10 dias e não ultrapassar 3 aplicações por safra. Aqui está o print da bula dos dois produtos. Agora, sobre a podridão amarga, pode afetar todas as cucurbitáceas cultivadas, então também é de difícil controle. Os sintomas são manchas foliares, mais ou menos circulares, marrons, como a gente pode notar na imagem, são manchas bem necrosadas e tem também um rasgo emburacado. Então, é bem típico da doença esse sintoma. Podridão gomosa na haste, que é outro sintoma, né? Tem na folha e na haste também. Aí os produtos é o Azimuth, que tem modo de ação sistêmico, iniciar as aplicações no surgimento dos primeiros sintomas e realizar no máximo 4 aplicações por ciclo, com intervalo de 7 dias. E o outro produto é o Elite, que é também de modo de ação sistêmico, e as aplicações são recomendadas após o aparecimento dos primeiros sintomas e repetir as aplicações a cada 7 dias, realizar no máximo 3 aplicações por ciclo da cultura. Aqui a bula dos dois produtos. E a outra doença é a antracnose, que é considerada uma doença comum e as perdas são bem acentuadas. Os sintomas são pequenas manchas irregulares circulares, podendo ser de coloração marrom clara a avermelhadas. Nos frutos, os sintomas são de lesões circulares, deprimidas, aquosas e escuras. Uma das doenças muito importante na cultura por afetar os frutos de forma muito agressiva. Então, o fruto ficando danificado, esse fruto perde o valor comercial, afetando a produtividade e os ganhos com a cultura. E na haste, os sintomas são lesões extensas e escuras que circundam toda a haste, e aí enfraquecendo então e matando a rama. Os produtos, eu coloquei Absoluto 500 SC, que é de contato,
A época de aplicação, iniciar as aplicações do produto logo após o aparecimento dos primeiros sintomas e repetir a cada 7 a 10 dias. E o outro produto é o Daconil 500, que também é de contato. Esses dois produtos são com o mesmo ingrediente ativo e a recomendação também é a mesma, de 7 a 10 dias de intervalo, só que o Daconil com o máximo de aplicações de 4 por safra. Aí aqui está a bula dos dois produtos. E concluindo, são 27 doenças registradas, 11 dessas não possuem registro de produto, então, no total de 155 produtos registrados. São, com modo de ação sistêmico, são 83, de contato, 56, tem um ativador de plantas, que é o Bion 500 WG, um bioquímico, que é o Regalia Max, o sistêmico mais 100 SC e um translaminar, que é o Revus. Então, dos grupos químicos são 8, estão citados aqui. A literatura consultada foi o Agrofit, o Anuário de 2020 e 2021 e a Origem, Evolução e Classificação Botânica, né, que é das frutas. E é isso, obrigada. Obrigado, Mariana. Uma salva de palmas para você, virtual. A cultura do melão, né? Eu estava vendo aqui, ela tem bastante produtos, né? No Nordeste ela é muito importante, na região de Petrolina, a história da Foz do Rio São Francisco, ela fez com que tivesse muitos locais em que o melão foi produzido. O Tocantins é um grande produtor dessa fruta. Eu gostaria de falar para vocês, isso acontece para melão, mas também para cucurbitáceas. Melão e uma cucurbitácea, muitas das doenças elas estão muito em comum, muito próximas entre si. Então, o míldio, o míldio e o oídio, geralmente são doenças que são muito confundidas no caso das hortaliças. Em soja, não. O oídio é completamente diferente do míldio, né? Você vê míldio no início em soja e depois ele meio que some um pouquinho, no final vai aparecendo o oídio na soja. Para cucurbitáceas, eles se confundem. No passado, existia uma regrinha que colocava que míldio, as estruturas, os sinais do fungo, eles eram acinzentados, como a Mariana tinha falado, e embaixo da folha você vê o sinal do fungo com a lupinha de bolso. E o oídio você vê na parte de cima, mas isso não é uma regra. Você pode encontrar o oídio tanto em cima quanto embaixo dessa folha. Lembrando que o oídio, o fungicida que é usado para controle de oídio é completamente diferente do fungicida para controle do míldio, né? O míldio é um falso fungo, é um cromista, e o oídio é um fungo imperfeito, um fungo verdadeiro, né? E a característica do oídio é ser branco, e a característica do míldio do melão é ser esse sinal acinzentado, que sempre vai estar localizado na face abaxial da folha. O nome sarna, né, que é uma doença que afeta também não só o melão, mas várias culturas, ela normalmente está associado a um agente causal chamado Cladosporium, que a Mariana mostrou aqui nos slides, quando ela mostrou as doenças do melão. Vocês já viram no maracujá aquelas deformações que dão no fruto, aqueles pontinhos pretos, e o fruto deixa de ficar redondo, ele fica deformado? Aquilo ali é chamado de sarna, e aquilo dali também é causado por Cladosporium. Ele é considerado um parasita fraco. Quando vocês vão ver no decorrer das apresentações, muitos de vocês vão falar sobre outras categorias de produtos que fogem dessa regra de um ataque direto, de uma morte, né, SIDA, né, morte do fungo, que é o caso dos indutores de resistência. Ela falou do Bion no finalzinho, mas é o acibenzolar S-metil, que é um ingrediente ativo, que é usado também, você aplica, ele não mata e vai fazer com que a planta produza compostos
contra a invasão de qualquer agente, de qualquer patógeno, né? Provavelmente deve ter ações indiretas até mesmo contra insetos, não sei dizer. E aí eu gostaria que vocês começassem a fazerem esse exercício, assim como a história dos agentes causais, das doenças. Provavelmente na próxima aula eu vou fazer um teste baseado nas aulas anteriores e no que vocês estão apresentando aqui. Vou colocar foto dos sintomas e vou perguntar para vocês o que é o agente causal. Então, fiquem muito atentos com relação a isso e também com relação às moléculas químicas. Então, quando se fala tiofanato metílico, por exemplo, tiofanato metílico é uma molécula que é muito difícil de você memorizar, sabe qual é o grupo químico a qual ele pertence. O grupo químico seria como se fosse a família botânica, mas ele é um benzimidazol. Ao contrário, quando eu falo um produto difenoconazol, a terminação ol, você sabe que ele pertence ao grupo dos triazóis. A azoxestrobina, você sabe que pertence ao grupo das estrobirulinas. Então, alguns fungicidas, você sabe qual grupo que ele pertence, e outros não. Então, se é triazol, estrobirulina, carboxamida, você sabe que é um sistêmico, que ele é um sítio específico. E quando falar de cúpricos, quando falar hoje, né, a Mariana falou para a gente de um exemplo de um fungicida de contato, né, o que é o clorotalonil. O clorotalonil, ele é imóvel, né, fungicidas de contato, eles são imóveis. Então, onde você aplica, ele só protege o filoplano. Então, ele tem uma ação preventiva. Quando se fala Amistar Top é um fungicida sistêmico, tem que tomar muito cuidado com isso, porque sem olhar na bula, né, vamos imaginar assim. Então, tem que olhar os ingredientes ativos, que hoje em dia, no passado isso não acontecia, mas hoje em dia você tem, dentro de um nome de uma molécula comercial, você tem uma mistura de produtos que são sistêmicos, você tem que olhar o que representa a mistura, mas para saber se todos os ingredientes ativos, os 3 ingredientes, os 2 ingredientes misturados, eles são sistêmicos, né? Então tem que entender isso. E em algumas misturas você tem esse que o homem criou recentemente, ele tem essa função de proteger dentro da célula da planta contra o ataque de um patógeno e proteger por fora também. Quando você tem uma mistura vamos imaginar assim, uma mistura de tiofanato metílico mais clorotalonil. E aí você chama o produto, vamos inventar aqui, o produto vai ser chamado de Vitória. Então, o nome comercial é Vitória, e aí ele é misturado, né, hipoteticamente, de tiofanato metílico mais clorotalonil. Então, o tiofanato metílico, ele vai ter uma ação sistêmica e o clorotalonil vai ter uma ação de contato. Então, eu tenho que tomar cuidado sobre quem são os ingredientes que estão misturados, e cada um vai ter uma função. Então, o produto comercial não é só sistêmico. Ele pode ter as duplas aptidões. Ele pode ser sistêmico e pode ser de contato. Pode ser sistêmico e ser residual. Ou pode ser só residual, né? Que são, na verdade, terminações que muitas delas elas têm características muito incomuns, que no mercado eles usam diversos nomes que se você for parar para pensar, muitas dessas terminologias convergem no mesmo conceito. No decorrer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tiofanato metílico, benzimidazol, associar isso. Então, difenoconazol, se eu fizer uma afirmação, difenoconazol é um exemplo de fungicida pertencente ao grupo das estrobilurinas. Está certo ou está errado? Difenoconazol. Estrobirulinas. Correto ou errado? O que vocês acham? Errado. Errado, né? Errado. Difenoconazol termina em ol, ele pertence ao grupo dos triazóis. Então, se eu perguntar, tiofanato metílico pertence ao grupo dos triazóis. Verdadeiro ou falso? Agora apertou um pouquinho, né? Tiofanato metílico pertence ao grupo químico dos triazóis. Verdadeiro ou falso?
Falso. Né? Aí, no caso, precisa que você memorize que difosfato metílico é um benzimidazol, né? Ele é o principal grupo químico para controle de antracnose. Se quiserem anotar no caderno de vocês, antracnose se controla com tilfanato metílico, é o principal grupo, assim como fluxapiroxade é um ingrediente ativo muito importante para controle de esclerotina e esclerotioro, mofo branco. Então, comecem a criar esses gatilhos e saber que essas moléculas elas são utilizadas para o controle desses agentes, tá? Desses tipos. Igual hoje, a Mariana falou, deu vários triazóis para controle de oídio. Triazol é um fungicida sistêmico. Mas o principal grupo de fungicidas são os fungicidas de contato, que são à base de enxofre, né? Esqueci o nome do ingrediente ativo, mas é a base de enxofre, são os fungicidas imóveis, né, que ficam na superfície. Olha que interessante, né? O oídio é um ectoparasita, ele fica na superfície do melão. Então, para que eu preciso de um fungicida dentro da planta? A não ser, né? Então, se você tiver uma ação curativa ou preventiva, então já resolve o problema de oídio com fungicidas à base de enxofre, com fungicidas que atingem o alvo, que atingem a parte externa do tecido da planta. Então, o oídio, ele não... No caso do oídio, dessa espécie de oídio do melão. Existem outras espécies que são endoparasitas, mas a grande maioria dos casos de oídio são ectoparasitas. Eles parasitam na superfície. Logo, olha a lógica. Então, vou colocar um fungicida de contato, um fungicida residual. Tá bom? Lembrem, eu vi casugamicina. Alguém sabe me falar alguma coisa sobre casugamicina? O que vem na cabeça de vocês? O que é casugamicina? É uma molécula usada para controle, né, das doenças do melão, que a Mariana apresentou, mas é um antibiótico. Ou seja, ela é importante para quê? Para doenças bacterianas, tá? Então, no passado, tinha uma série de antibióticos registrados para controle de doenças bacterianas. Com o decorrer dos anos, o homem começou a descobrir que os antibióticos, eles induziam muita resistência. Assim como induz a resistência em doenças em humanos, né? Também acontece na lavoura. Então, existem antibióticos também para controle em plantas, mas foram retirados do mercado. E existe um ou outro produto registrado. Então, existe muito pouco produto registrado. Por quê? Porque ele é um grande indutor de resistência, das bactérias a casugamicina e os outros tipos que vocês vão encontrar, tá? Durante a apresentação da Mariana, ela apresentou também algumas moléculas que eram inseticidas ou que tinham amplo espectro. Geralmente para nematóides, e como a gente fala de melão tem um sistema de produção, pode ser em casa de vegetação, então vocês usam essa história de expurgo, de esterilização do substrato, do solo dentro da casa de vegetação. Então você tem produtos para controle de nematóides, controle que tem uma ação que mata tudo, né? Que a gente chama de amplo espectro de ação. Não só fungos, mata bactérias, mata nematóides, mata tudo que tiver no solo, insetos, sementes de plantas daninhas. Então vocês vão ter alguns produtos que ela apresentou aqui que são registrados para essa função. E outra coisa, né, que agora que me chamou a atenção. Você sabe a diferença do porquê no produto vem a dosagem e depois vem o volume da cauda? Para que serve a informação de volume de cauda? Imagine, hoje nós tivemos uma aula, tivemos 3 apresentações, em que um falou sobre doenças do coco. Imagine o volume da cauda que eu preciso para cobrir o coco. Volume de cauda que eu preciso para cobrir o melão. O volume da cauda que eu preciso para cobrir o milho. Então, cada planta, essa questão da superfície de contato, ou então, se a área que é mais crítica para o ataque de patógenos não é a planta inteira, é só a questão do bacheiro, então eu posso ter um volume de cauda
direcionado para a área de tecido dessa planta. Então, o volume de cauda, ele tem muito essa proporção. Pare para pensar quando a gente fala de volume de cauda de café. Imagine o quanto de volume de cauda ele vai ser, consequentemente, muito maior o volume de líquido que eu tenho que despejar através de um sistema que a gente está tratando aqui, que a gente encontra com maior frequência, que é a pulverização, em café, muito maior do que em algumas hortaliças. Tomate, compare o volume de cauda do tomate. Reparem, quando os seus colegas estão apresentando, a dosagem que é aplicada. Eu estava só reparando aqui, algumas moléculas, todas, os outros dois apresentadores, as dosagens de aplicação dos fungicidas que foram apresentados variavam de 500 ml até 1000 ml do ingrediente ativo, do produto comercial que vocês colocaram. E aí a Mariana apresentou um produto em que ela colocava uma dosagem bem menor, ou seja, ele é bem mais tóxico, né? Colocou de 200 a 250. Então, vocês vão ter essas variações de dosagens para diluir na água. A grande maioria dos produtos hoje são emulsionáveis, que eles são esses em que eles vêm muito concentrados, e você dilui na água e pulveriza. E é claro que você precisa calcular esse volume de cauda para que você atinja toda a superfície da face abaxial dessa folha, que é uma área crítica, e tanto na face adaxial. Para que no momento, se é uma aplicação preventiva, igual lá tinha a apresentação, o Samuel pegou e falou, vamos aplicar para controlar uma doença X no estágio V8. Então, significa que se ele aplicar V8, quando a doença vir, vai ser uma aplicação preventiva. Só que para ela ter ação, eu preciso ter tecnologia de aplicação adequada para que haja uma cobertura. E essa cobertura desse volume de aplicação proporcional. Se eu erro eu acerto a dosagem, mas erro o volume de aplicação, e aí? Não estou jogando dinheiro fora? Né? Então, se eu não pensar sobre essa questão da cobertura dessa cauda, sobre a planta, tanto na face abaxial quanto na face adaxial, então eu estou jogando dinheiro fora. Eu estou desprotegendo, algo do tipo, eu tenho minha casa, tenho R$1 milhão, mas eu tenho pontos de fraqueza nos muros da minha casa em que o ladrão pode entrar e pode me roubar. Né? Então, se tiver a porta ficar aberta, ou se eu tiver algumas fraquezas no meu sistema de vigilância, no nosso caso aqui, sistema de vigilância sanitário da cultura, a planta a minha cultura, nosso caso de hoje, o melão, nosso caso do coco, nosso caso do milho, não vai dar certo. Tá? Então, vocês têm que imaginar isso, quando se fala, por exemplo, tecnologia de aplicação e espalhamento, a gente vai imaginar nos adjuvantes para aderir essa molécula na superfície da planta, vai pensar na questão da pressão adequada do motor, e aí eu preciso muito de uma assessoria e um conhecimento de bicos bem regulados, de tecnologia de aplicação adequada, para que isso funcione para minha estratégia de controle químico, que eu estou fazendo investimento. E a mesma fala que eu estou colocando aqui para vocês vai funcionar também lá para aplicar os inseticidas, lá para aplicar os herbicidas. Se a tecnologia não for adequada, não atingir o alvo, que é isso, tecnologia de aplicação é isso. É emprego de tecnologia para que a molécula atinja o alvo e cumpra com o seu objetivo. Por que a agricultura, toda vez, ela é chicoteada pela mídia? Por causa, o problema maior é essa questão desses resíduos, o problema maior de não atingir esse alvo é atingir um outro alvo, que é o consumidor, que é o meio ambiente, que é a água. E o que vocês vão fazer como agrônomos para evitar isso? Pode estar trabalhando com informação, pode estar trabalhando com conhecimento técnico, né? Com capacitação, saber que existem, não adianta você fazer uma aplicação sem você estar intimamente relacionada com tecnologia de aplicação, sem conhecer essas dosagens, sem conhecer toda essa questão de um produto que vá controlar o seu problema, mas não é só controlar por controlar.
Eu, honestamente, acho doença interessante. O produtor não gosta, ele quer ver uma lavoura blindada. Mas será se é esse? Eu já falei para vocês várias vezes lá em Fito 1, será se é esse o objetivo do controle? Ter uma planta blindada, mas será se eu não posso conviver? Será se eu empregar uma medida de controle, eu vou ter um retorno em sacos, em quilos, em frutos por hectare? É disso que eu gostaria que vocês refletissem mais, como futuros profissionais que estão relacionados com a agricultura, né? E aí, vocês com certeza vão mostrar uma grande diferença em relação a uma série de picaretas que vocês veem aí no mercado, tá? Eu vi aqui a podridão amarga, né? Mas, na verdade, a didimela é muito conhecida como uma doença chamada de podridão aquosa, né? Que até a fotografia era de melancia, que a Mariana colocou, mas ela também pode afetar a cultura do melão. E aí, de 750 a 1.000 ml do produto para controle. Ok? Então, não esqueçam, clorotalonil, fungicida de contato. Então, ele é multissítio, né? E não esqueçam do tifanato metílico, desimidazol. E aí o grupo das estrobilulinas e triazóis, qualquer molécula que apresentar vai ser fácil de vocês reconhecer. E aí tentem começar a refletir sobre essa história, dessa terminologia que o Samuel colocou, de fungicida multissítio, de fungicida sítio específico. Tá ok? Em linha geral, os três apresentadores, Mariana, né, Tiago e Samuel, gostei das apresentações. Então, à medida, vocês que estão vendo e essas questões que eu estou colocando aqui, eu vi que a Mariana, no momento que ela estava apresentando, colocou algumas coisas que eu tinha falado ali. Então, use isso a seu favor. Tá? Eu vou depois repartir essas apresentações e, junto com os meus comentários, eu vou deixar lá no Moodle tudo certinho para vocês. Tá bom? Por que você pode mudar a concentração, chegando até perder eficiência, né? O Giovanni pegou e perguntou. A questão da concentração que ele está colocando é essa amplitude, né? Se coloca de 100 a 200, é esse que você deve utilizar para realizar a aplicação no campo e até mesmo para fazer a prescrição, fazer o preenchimento do receituário agronômico, tá, Giovanni? A gente sabe que na prática acontecem erros conscientes de superdosagem ou subdosagem. Então, essa questão de realizar isso, se você, como profissional, né, você não vai fazer uma aplicação, uma subdosagem ou uma superdosagem. Você vai fazer aquilo que está prescrito dentro, é a recomendação que eu sempre coloco para os meus alunos, né? De aplicação. Se já está registrado, alguém já testou, já fez o teste agronômico, você não precisa testar isso. Recentemente, acho que uns 2 ou 3 anos, saiu uma portaria nova em que permitia com que vocês, agrônomos, misturassem produtos, né? Que era uma coisa que no passado era proibido, misturar moléculas químicas, e que hoje normalmente está tendo um fluxo muito grande de registro de novas misturas. Mas as dosagens que eu... Imagine, você está tomando né, foi para o médico, o médico fez uma série de exames, ele disse que o seu problema era X, e ele te receitou uma determinada dosagem de um medicamento. Então, existem consequências se você... não, então, para eu poder sarar mais rápido, eu vou tomar mais comprimidos ou menos comprimidos. Da mesma forma, os antibióticos, né? Todo mundo fala, se você tem lá uma sinusite e você deixa de tomar, você não terminou de tratar a sua sinusite. Se é para tomar durante um período de 8 dias o medicamento, é os 8 dias que você deve cumprir. Então, não adianta eu criar do nada
um sistema de controle baseando na falta de informação técnica. A informação técnica que eu tenho para recomendar é o que está dentro da bula. Fora disso, você pode até fazer experimentações e ver se isso vai surtir efeito ou não. Mas a grande questão sobre o que tem uma relação muito grande com as recomendações dos produtos é você entrar na lavoura e saber essa tomada de decisão sobre o momento de aplicação, que é outra questão bastante importante sobre essas estratégias de controle. Denilson, você ia falar alguma coisa? Sobre a apresentação, a gente só precisa mostrar os slides mesmo ou tem que deixar a câmera aberta também? Pode ser, pode ser. Boa. Vamos fazer então com a câmera aberta, mas o que eu ia falar, que eu tinha anotado aqui, é para vocês enviarem os arquivos da apresentação. Pode mandar o PPT ou o PDF, tá bom? Manda o PPT, que daí se tiver algum erro,